Olha, eu tô bem surpreso com o preço do Bitcoin. Para mim, eu pensei que ele ia cair muito mais, hein? Esses meses de agosto e setembro, como eu venho falando para vocês, são meses bem dolorosos para quem faz hold de Bitcoin, porque são meses de grandes quedas, né? Grandes correções do preço do Bitcoin. Mas são grandes quedas, são grandes oportunidades. Esses períodos de agosto e setembro, provavelmente outubro também, são meses da gente fazer nosso DCA e acumular aos poucos. São meses de oportunidades, principalmente você fez um caixa um pouquinho, né, atrás desses meses anteriores. Além do mais, a gente já está entrando em um medo, né, e já está próximo de entrar capitulação, né? Vou mostrar isso para vocês no índice de medo e ganância também. Quero mostrar para vocês que quanto mais o preço lateraliza, mais a gente tem uma possibilidade de uma grande valorização. Então, se o preço, né, ele está lateralizando e não está caindo, significa que está acontecendo um processo de acumulação. Para mim, está muito mais claro que a gente está entrando agora em um processo de reacumulação do que de um processo de distribuição. Aconteceu lá nos 70, 60 mil dólares, um pouco atrás, antes das carteiras da Alemanha, aconteceu um processo de distribuição, mas nesse momento, né, os meses mais difíceis, agora agosto, já entrando em setembro, e o preço está lateralizando. Então, para mim, né, na minha opinião aqui, na minha análise, a gente está entrando no processo de reacumulação para a última pernada de alta. Eu vou mostrar para vocês também as ondas, né, de Elliott, que para mim, né, a gente vai ter mais uma pernada grande de alta. Qual vai ser a narrativa da vez? A grande narrativa provavelmente vai ser o aumento de liquidez através da redução da taxa de juros. Então você não vai permitir redução da taxa de juros dos outros países, a moeda dos outros países, e tudo isso causa um aumento de liquidez global. Então vou colocar na tela para a gente olhar algumas métricas. Primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é o preço do Bitcoin em relação à liquidez global, o quanto que tem dinheiro fiduciário em circulação. Esse gráfico não é atualizado, tá? A data de 1º de julho. Esse aqui em vinho, cor vinho, é o preço do Bitcoin. E esse aqui em bege é a liquidez global. O lastro do Bitcoin, o preço do Bitcoin, ele aumenta quando a gente tem um aumento da liquidez global, né, de moeda em circulação. Outra coisa que eu quero mostrar para vocês é o momento do ciclo, tá? Os ciclos anteriores também passaram por esse processo de lateralidade, ou seja, depois do halving, que é esse zero aqui, a gente tem um período de lateralidade, e o ciclo que a gente está atualmente é esse ciclo vermelhinho. Tá vendo que a gente teve uma grande alta aqui, ó? A gente teve uma grande alta e natural que a gente vinha passar por um processo de lateralidade. Olha aqui 2020, como a gente passou um tempão aqui lateralizando, ó. A gente passou por esse processo de queda e agora a gente está 123 dias depois do halving. A gente pode ter mais lateralidade até completar 150 dias a 160 dias. Lá para 15 de outubro. Então esses 3 meses, pessoal, agosto, setembro, talvez você perca o bonde em outubro, porque ele vai começar a empilhar candles muito rápidos e não dê tempo de você entrar. Ou seja, você começa a ter ansiedade, de repente, com 2, 3 meses, o Bitcoin já vai para o seu topo histórico. Então, esses momentos agora é de a gente acumular. Veja que acabou aquela narrativa de meme coins, muita procura, né, em rede social sobre o termo Bitcoin, sobre essas coisas. Basicamente, as visualizações no meu canal também baixaram muito. Então, isso já é uma métrica de que a gente já deve começar a acumular Bitcoin, tá? Olhar aqui o índice de medo e ganância, muito interessante. A gente já está em medo, né? A gente entrou em medo. Se a gente entrasse em extremo medo, ainda seria melhor ainda, né? Por quê? Porque iria confluir para um processo de capitulação. Então você vê que tem aqui a euforia, né? Sempre verde aqui, que é a extrema ganância, medo em amarelo, ansiedade, etc. E pânico em capitalização é quando esse gráfico aqui está vermelhinho, tá? Então, para a gente ficar de olho. Outra coisa que a gente pode olhar é as bandas de Bollinger. A gente pode ver que ainda existe um afastamento entre essas bandas de Bollinger. Mas o preço já começou um processo de lateralidade aqui.
O que a gente pode ver? A gente pode ver que quanto mais o preço lateralizar nessa faixa, a gente vai ver uma possibilidade de uma explosão de preço. Não quer dizer que vai para cima, mas ele pode inicialmente fazer uma queda para depois voltar a subir, limpar toda essa galera alavancada e o preço voltar com tudo subindo, rasgando com força, né, para cima. Nesse momento o preço está prestes a romper essa linha aqui. O preço agora ele tende a começar a subir. Não me surpreenderia se a gente visse mais lateralidade aqui até meados de setembro, outubro, e depois o preço começar a empilhar grandes candles de alta. Tá? Psicologia do mercado, a gente tem uma euforia seguida de ansiedade, medo, capitulação, pânico e fim. A gente tem outra corrida. A mesma coisa aconteceu aqui. Grande euforia, né? A bolha das meme coins. Aí ansiedade, medo, rally da esperança. Depois a gente tem, né, a capitulação, que eu acredito que vai acontecer. Não necessariamente precisa ser com mais correção, mas pode vir mais correções. E depois o preço seguir aqui, porque muita gente vai ficar com medo, começar a vender aqui, né, e o preço bater novas altas históricas. É as ondas de Elliott, tá? Onda 1, 2, 3, 4, 5. Olha, desde o fundo inicial veio 1, 2, 3, 4, onda 5. Essa onda 5, para mim, tá? Ela vai bater 150, 200 mil dólares fácil, tá? Quanto mais o preço lateralizar aqui, maior a possibilidade de valorização. De onde a gente pode tirar a projeção? O preço realizado aqui, a gente consegue ver que o fundo do poço, tá, seria 26 a 20 mil dólares. Então isso aqui seria o fundo do poço. Já mostrei isso aqui no canal, nos vídeos anteriores. Seria uma queda muito grande, claro, uma queda absurda. Eu acredito que não vem, tá? Seria 50% de queda. Não seria nada do outro mundo, mas é a maior oportunidade e dificilmente vem. Agora, se a gente falar de projeções, a gente está falando de 200% de alta, né? O preço realizado de venda, ele já está na casa de 160 mil dólares. Eu acredito que isso vai aumentar para 200 mil dólares. E veja que a gente sempre tem o preço buscando essas ondas, né? Forçando aqui em cima, tá vendo? Ó? Então, às vezes passa, às vezes para, né? E todas as vezes, né, ele foi até um pouquinho mais em cima, mas era um período de realização, tá vendo? Realização aqui, aqui foi realização. Eu acredito que como o preço, né, lateralizou aqui, então acredito que sim, a gente nesse ciclo, né, pode finalizar com 200 mil dólares sem nenhum problema. Antes a projeção era 130, tá vendo? Ó, se ele subisse reto, a projeção aqui era 130 mil dólares, mas né, com o passar do tempo, com o passar dessa correção, o risco-retorno se torna maior. E a gente passa a ter uma possibilidade aí de 200 a 300% de valorização. Agora o que eu posso falar para vocês tome muito cuidado com a alavancagem. Porque no primeiro momento o Bitcoin pode dar uma queda, certo? Para depois, né, ter uma mega valorização. Então você ficar de fora disso porque você arriscou seu capital fazendo alavancagem ou entrando em altcoins. No vídeo anterior eu falo porque a Ethereum ela não se valoriza mais do que a quantidade de capitalização do mercado que entra nela. A capitalização do mercado está em queda de 40%, mas o preço está em 60% de queda. Ou seja, né, significa que a inflação do Ethereum é muito grande. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Aguente firme porque a gente pode sim ter uma mega valorização pela frente. Forte abraço, vejo você no próximo vídeo.